Uma coisa que muita gente me pergunta, Júlia, é a seguinte: se eu tenho ou não que castrar o meu pet, né? Se eu preciso ou não castrar o meu cachorro ou cachorra, né? O que você acha com relação a isso, a questão da castração? Se tem ou não que castrar, por que castrar? Eu acho sim, o mesmo também recomendado pela Associação Americana de Reprodução Animal, né? Se o animal não vai ser usado para reprodução, o recomendado é que ele seja castrado sim, né? Não tem por que aquele animal ficar intacto, tendo todos os riscos que pode ter, ficando um animal intacto na sua casa. Os riscos que a gente vai discutir aqui daqui a pouco. Mas realmente o ideal é que ele seja castrado. A questão é realmente quando ele é castrado, né? Essa é a questão que muda. Uhum. E por que é importante a castração, né, nos cães? Porque muita gente pergunta, mas eu não quero usar para reprodução, mas assim, acho que é importante assim a gente mostrar, né, por que é importante castrar, né? Quais são os benefícios, os malefícios, digamos assim, né, de não se castrar e de castrar. Qual que é a importância, assim, né? Por que é importante a gente castrar o pet? Tem vários estudos que mostram que o animal castrado, bom, o mais importante é óbvio, é diminuir o número de animais de rua, né? A gente conseguir controlar, fazer um controle populacional. Em países em que o controle populacional ele é mais, ou a cultura das pessoas é um pouco diferente, por exemplo, nos Estados Unidos e Europa, onde a maioria dos animais já são castrados, isso não interfere tanto. Mas num país, por exemplo, como o Brasil ou os países da América Latina, é importante castrar porque tem muito animal de rua, né? Tem ainda poucos abrigos que realmente ajudam a realocar esses animais. Então, o primeiro motivo é realmente tentar diminuir essa população de animais que contribuem só para o sofrimento deles, né? Claro, porque eles são animais que não se alimentam direito, são animais que têm várias doenças, então esse é o objetivo número 1, né? A gente fazer um controle populacional. Depois, porque também já foi mostrado que os animais castrados, eles duram mais, né? Tem que falar isso como se fosse um produto, mas eles vivem mais tempo, é isso que eu quis dizer. Aumenta a expectativa de vida, né? Eles vivem mais aí. Correto. Animais castrados têm uma tendência a viver mais tempo, né? Correto. Isso porque os animais castrados, os machos, né, também, principalmente, eles saem menos na rua, eles têm a necessidade de ficar procurando menor necessidade de ficar procurando a fêmea, porque eles não têm aquele instinto de proliferar a espécie, né, de aumentar a espécie. Então, você diminui o número de animais que são atropelados, e também você, com isso, os animais castrados, as fêmeas castradas diminuem a incidência zero a incidência de infecção de útero, que chama piometra, que requer uma cirurgia de emergência, diminui a chance de câncer, alguns cânceres, principalmente o câncer de mama, e nos machos diminui a incidência de problemas com a próstata, e também nos machos, principalmente, que diminui um pouco a agressividade com outros machos, né, e ficar marcando o território, alguns problemas comportamentais nesse sentido. Então, nesse sentido, é realmente importante a gente pensar no topo sempre o controle populacional, né, e depois, eu acho a expectativa de vida, todo mundo tem esse interesse. Sim, principalmente quem tem o seu cãozinho em casa, né, quer sempre que eles vivam mais, né, então, se isso ajuda a aumentar aí o tempo de vida deles, é super interessante, né? E, assim, pensando, que nem você falou, da infecção de útero, né? É uma coisa que a gente acaba pegando muito, né? No atendimento, né? Então, a gente está no dia a dia, né? A gente atende lá, mas às vezes tem épocas que a gente pega muito casos dessa infecção de útero, né? E são casos assim que precisa de uma cirurgia de emergência, né? Que o animal é como se o animal fosse castrar, mas para uma cirurgia de emergência, e isso aumenta muito mais o risco, né? Numa cirurgia, né? O animal está doente, né?
Sim, então o animal tá doente, e é como se o útero ficasse ali todo tomado por uma infecção, cheio, como se ele estivesse realmente cheio de pus, né, que a gente fala, né, para explicar melhor, né, mas que é como se o útero tivesse realmente cheio de pus, tem risco de uma infecção mais abrangente, uma sepse, né, que é uma infecção generalizada, acarretar problemas para o rim, né, Um quadro de toxicidade também grande, né? Sim. E aí a gente tá lá no hospital com duas que ainda não saíram da internação, que elas ainda não se recuperaram, então indo bem devagarzinho. Sim. E aí você tem toda aquela questão, né, de você ficar com o seu pet internado, você muito mais preocupado, né, gastando muito mais dinheiro, né, porque vai ter que ficar internado, vai ter que gastar com medicação, enfim. Tanto custo, né, e você tem um cachorro doente, né, com um problema que pode ter risco de vida ali, né, então... Risco bem grande. Risco muito grande, né? Enorme. A gente já fala logo que chega, que a gente suspeita que é piometra e faz um ultrassom confirma, né? A gente já fala, tem um risco enorme de vida, né? Do animal vir a óbito mesmo, né? Dele morrer, infelizmente, às vezes a gente perde animal por piometra, né? Já vi isso, a gente vê isso, né? E ainda mais se não tem uma ação ali imediata, um tratamento ali imediato, né? Fica deixando, isso daí pode levar, sim, a um risco de vida, né? Então, acho que... Oi, desculpa, Bá. Não, principalmente porque você pode ter a piometra fechada. Então, a piometra fechada, que a gente chama, é quando não tem secreção. Então, o animal, do nada, ele começa a ficar mal, para de comer, e a gente não sabe o que está acontecendo, né? Então, quando você vai realmente diagnosticar, já pode ser um pouco tarde para a recuperação. Sim, né? Essa da piometra fechada que a Júlia falou é o seguinte, gente, tem a piometra aberta e a fechada, né? A aberta é quando sai, a gente vê saindo secreção lá da vagina da cachorra, vê uma secreção às vezes meio amarelada, pode ter outras colorações também, fica meio marrom, né, também, mas geralmente mais amarelada, principalmente, né? E a fechada é quando não sai essa secreção, né? Fica tudo lá dentro do útero, só que a gente não, assim, quem tá em casa não vê, né, que tá tendo um problema ali com relação a isso, né, e às vezes a única coisa que o cachorro pode apresentar, que a cachorra, né, no caso, pode apresentar, é ficar mais quietinha, ficar mais prostradinha, mais molinha, né, e aí depois começam, às vezes, alguns outros sinais, começa a vomitar, né, por causa desse processo de toxemia, né, aí começa a ter alguns outros sinais, às vezes diarreia, mas geralmente começa a ficar prostrado e às vezes muita gente não repare e quando vai notar realmente ou vai levar, né, é que realmente já tá feio ali o negócio, né? Então aí uma das coisas aí que a gente tem que é importante aí a questão da castração, né, que você falou. E a castração eletiva, o animal ele tá sempre saudável, né? Sempre que você vai fazer uma castração por opção, o animal ele tá sempre saudável. Então, é uma coisa você entrar com um animal saudável numa cirurgia, numa que vai, né, já gerar um estresse no corpo do animal, e a outra você entrar com um animal extremamente doente, extremamente, os parâmetros deles todos alterados, para fazer uma cirurgia, né? A recuperação é sempre diferente. Então, das fêmeas, só para a gente entender, a gente castra principalmente para evitar essa infecção do útero, né? Que pode ser uma situação de risco, né? E muita gente fala, e o tumor de mama, como que é? A castração, ela também evita o tumor de mama? Como que funciona isso? O tumor de mama também, ele tá aí no topo, né, dos motivos de por que castrar. O tumor de mama, que seria o câncer de mama, ele, nas fêmeas, ele pode alcançar e ele pode chegar, das vezes que acontece, 35% a 50% quase dos tumores, eles são malignos, né? E o tumor de mama, ele pode ser bem agressivo, porque ele tem uma facilidade de se espalhar pelo corpo, né? E formar metástase nos pulmões e nos linfonodos maior do que alguns outros tipos de tumor. E ele é hormônio dependente, então a cachorra que não é castrada, ela vai ter mais exposição, né, dos hormônios reprodutivos nas mamas do que uma cachorra que foi castrada, que você já não tem mais esses hormônios. Então, castrando o animal mais cedo, a gente diminui essa incidência, né? Castrando o animal antes do primeiro cio, essa incidência cai
assim, é praticamente bem baixa, é menor que 1%. Castrando depois do primeiro cio, essa incidência, esse risco aumenta para 8%. Então, de 100 fêmeas, 8 vão desenvolver, né? Agora, se correr mais, se deixar o segundo cio, aí essa incidência sobe para 22%. Então, quanto maior a exposição, né, maior a chance dela desenvolver esse câncer, que é realmente, se for maligno, é uma doença bem importante, bem séria. E o dos machos, você tinha falado que quando a gente castra o macho, diminui o risco de ter problema na próstata, né? Isso, a próstata também, ela é hormônio dependente, né? Então, quanto maior a exposição da próstata a esses hormônios, maior a chance dessa próstata desenvolver algum problema. Qual problema? Seria câncer? Não, não é câncer, é o que a gente chama da hiperplasia prostática, o nome bem chique. Para falar sobre isso, mas é que na verdade a próstata grande, né? A próstata ela inflama, ela cresce, ela fica maior. Isso pode causar problemas como dificuldade em defecar, né? Em fazer cocô, dificuldade em urinar. Essa próstata grande ela inflama, ela pode formar alguns cistos, isso predispõe à infecção. Então, e a próstata não é tão simples de tirar quanto o útero da fêmea, né? A próstata tem uma anatomia, a localização dela é bem diferente. Então, realmente,